Na época da colonização, o Estado português era absolutista, ou seja, tinha poder absoluto nas mãos de um rei. Por isso, a gente acaba podendo dizer que não importa a esfera pública ou a particular nessa época, que eram os campos de ação do Estado ou de pessoas com direitos maiores. Era tudo público. O rei era visto como o delegado de Deus, porque o povo pensava que seus poderes eram entregues em mãos por ele. Por isso, acabava sendo livre das leis humanas. A expressão coroa define melhor do que só a palavra rei, porque ele não governava sozinho. Havia toda uma monarquia portuguesa. A palavra decisiva cabia ao rei. Por isso, a burocracia que ele escolhia tinha muito peso, porque formava um corpo de governo. A indefinição das fronteiras entre público e privado não foi completa. Inclusive, de 1640 a 1656, no reinado de Dom João IV, tomaram algumas medidas para tentar dar limite ao que o rei podia ou não fazer. Aí surge o bem comum, para tentar tirar do rei o direito de usar os empréstimos e bens privados em benefício próprio. Chegou a montagem da administração colonial e enfraqueceu os poderes da coroa. A partir daí, a metrópole passou a tomar as decisões centrais. Só que os administradores do Brasil tiveram que começar a improvisar medidas, muitas vezes até se equilibrando entre as pressões imediatas dos colonizadores e as instruções emanadas por Lisboa. Na colônia, as principais administrações portuguesas surgiram a partir do governo geral, como atividades executivas e judiciárias. Porém, não eram como hoje em dia. Existiam autoridades que tanto realizavam tarefas de administrar como de julgar questões surgidas da sociedade. Dentre elas, os governadores de capitania. Logo acima deles ficava o governador-geral e abaixo deles estavam os vice-reis responsáveis pelas forças armadas. Os demais órgãos administrativos podem ser agrupados em 3 setores: o militar, o da justiça e o da fazenda. As forças armadas de uma capitania eram compostas de tropa de linha, das milícias e dos corpos de ordenança. As tropas de primeira linha constituíam a estrutura militar do reino composta por oficiais pagos, vindos em sua maioria de Portugal. As milícias eram tropas auxiliares recrutadas entre os habitantes da colônia, para serviço obrigatório e não remunerado. Por último, existiam as ordenanças, formadas por todo o resto da população masculina entre 18 e 70 anos, exceto os padres. As ordenanças constituíam uma força letal, para elas não havia um recrutamento. Os órgãos de justiça eram representados pelos vários juízes. Para julgar recursos das decisões, existiam os tribunais da relação, representados pelo governador ou pelo vice-rei. Um dos principais órgãos de poder, constituído de membros da sociedade, eram as câmaras municipais, com sede nas vilas e nas cidades. Eram compostas de membros natos, ou seja, não eleitos. As câmaras arrecadavam tributos, nomeavam juízes, decidiam certas questões, julgavam crimes, como pequenos furtos e injúrias verbais. Elas foram controladas, sobretudo até meados do século XVII, pela classe dominante dos proprietários rurais. Graças ao seu enraizamento na sociedade, as câmaras municipais foram o único órgão que sobreviveu por inteiro até seu reforço após a independência. Um princípio básico das exclusões sociais de determinadas categorias até a Carta-Lei de 1773 era a pureza do sangue. Os impuros não podiam ocupar cargos de governo, receber títulos de nobreza e participar de irmandades de prestígio. Esse é um dos principais critérios determinados. Separa gente livre e escravos. A condição de livre ou escravo estava muito relacionada à etnia e cor. Os escravos eram em primeiro lugar negros, depois índios e mestiços. Indicadores de população no fim do período colonial mostra que apenas São Paulo tinha população majoritariamente branca. As relações escravistas não se resumiam a um vínculo direto entre senhor e escravo. Houve cativos alugados para a prestação de serviços. Entre os escravos existiram distinções. Boçal era o cativo recém-chegado da África, ignorante da língua e costumes. Ladino era o que já estava relativamente adaptado, falando e entendendo o português. Crioulo era o nascido no Brasil.
Devemos considerar que houve no Brasil colonial um grande número de africanos ou afro-brasileiros livres ou libertos. Dados referentes ao fim do período indicam que cerca de 43% da população negra ou mulata eram construídos por essa categoria. A maioria dos escravos formalmente livres voltavam na prática a ser escravizados de forma arbitrária. Mesmo a liberdade de um ex-escravo podia ser revogada por atitude de desrespeito com seu antigo senhor. Falando sobre classes sociais, as pessoas da colônia foram enquadradas como no antigo regime, nobreza, clero e povo. Em relação à hierarquia das profissões, as diferentes atividades eram desigualmente valorizadas. A de maior prestígio, sobretudo nos primeiros tempos, era não propriamente uma atividade, mas o senhor de engenho. O comércio era considerado uma profissão menos digna. A divisão da sociedade estava diretamente relacionada à religião. Os poderosos no Brasil eram, por definição, católicos. Havia uns cristãos novos, judeus e seus descendentes. Eles eram obrigados a se converter ao cristianismo. A discriminação, que é algo que ainda hoje existe, naquela época era algo ainda mais presente. A divisão entre homens e mulheres. A família patriarcal teve grande importância, marcando inclusive relações da sociedade e do Estado. Mas existem exceções. Mudando um pouco de assunto, a política, em sua maioria, vivia no campo. As cidades cresciam aos poucos e dependiam do meio rural. Existem duas interpretações sobre a relação entre Estado e sociedade do Brasil colônia que são radicalmente opostas. A primeira caracteriza o Estado como dominador, onde o poder é centralizado. Derivado do patrimonialismo do Estado português, a colônia é governada através de uma burocracia extremamente organizada, dominante e repressiva, onde até mesmo os bandeirantes agiam em nome do Estado. Já a segunda interpretação caracteriza um Estado mais frouxo, com poder descentralizado, onde o Estado não tinha força e nem atuação, e os proprietários de terra que detinham o poder. Nesse Estado, a função política do mesmo era mínima, e os esforços eram voltados para os interesses privados dos praticamente senhores feudais, já que eles que governavam, legislavam e faziam a justiça por aqui. Boris não acredita que apenas uma dessas interpretações está certa, anulando completamente a outra. Primeiro, pois elas podem se referir a espaços e momentos históricos diferentes. E segundo, pois Estado e sociedade não podem ser completamente separados. Eles estão constantemente se entrelaçando. Mas isso não significa que seja impossível estabelecer um padrão geral de como foram essas relações no Brasil colonial. Percebe-se que a coroa portuguesa e seus representantes no Brasil queriam organizar e controlar a vida da colônia, mas apenas de acordo com seus próprios interesses. Já a mistura entre sociedade e Estado se dá por parte dessa cultura patrimonialista, onde o Estado é penetrado por interesses particulares, o que acaba trazendo à tona traços sociais da solidariedade familiar e, como consequência disso, governantes são escolhidos entre os homens leais ao rei. O governo não é impessoal ou imparcial. Isso pode ser resumido pela frase: para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei.